incomodar, isso não vai te incomodar. E, por favor, eu já liberei aqui para você fazer a apresentação. Fique à vontade, Jaci. Já manda bala. Ok, Gonçalo, muito obrigada. Obrigada ao pessoal também da organização pelo convite, né? Prazer poder falar um pouco do meu trabalho, um trabalho que foi muito apoiado pelo professor Gonçalo. Eu acho que se a gente gerou os resultados que a gente gerou nesse intervalo de tempo que a gente tem trabalhado com essa levedura, eu devo muito isso a ele, porque foi uma fase que eu estava muito receosa de enviar um regular para a FAPESP, e ele me apoiou, praticamente me obrigou a enviar esse regular, e por meio desses recursos a gente conseguiu, então, desenvolver aí boa parte desses resultados, tá? Então, eu agradeço a Jaci, antes todos de aí. você... ele não está aparecendo em modo de apresentação. Eu acho que você tem que botar ele para apresentar e aí Eu escolher uma coloquei outra já. janela. Não, é que você tem que escolher a Ah, janela ok. que... Ok, deixa eu parar aqui, Tá então. bom, é Um minutinho. isso. Vamos lá. Ai, não sei se eu vou conseguir, porque Vai, ele não vai está sim, entrando. tranquilo. Você bota em modo de apresentação, aí você escolhe no share screen a janela que está realmente com o modo apresentando. Tenta colocar agora modo apresentação. Vamos ver se vai. Ó, Entrou? não, não foi. Ele deve estar apresentando em uma outra janela. Eu não estou conseguindo trocar a janela, esse é o problema. Bote no Alt Tab, para ir trocando a janela. Você tem que tirar novamente o compartilhamento. Isso. Vamos lá. Aí, agora você... Agora sim, agora eu vou conseguir. Espera aí. Acho que vou. Pronto? Para mim, eu acho que Agora, foi. você Acho que consegue foi, coisa né? tão difícil, esse é o mais fácil. Quer começar na página 1? Já está na 2 aí, eu Posso acho. voltar aqui, né? Então, hoje eu Aê! vou falar um pouco da levedura Espataspora passalidar, um dos trabalhos que a gente realizou, principalmente na conversão da xilose presente nos hidrolisados aí de biomassas lignocelulósicas, para obter etanol e xilitol. Antes, eu vou contar um pouquinho da minha carreira até chegar aqui. Eu sou graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Assim como a realidade de muitos brasileiros, né, que têm acesso dificultado à universidade pública, eu também vivi isso, né, morando no interior do estado do Rio Grande do Sul. Meus pais não tinham condições de me manter em grandes metrópoles, então eu tive a oportunidade dessa universidade que ficava a 30 quilômetros da minha residência, uma universidade privada de muita qualidade, né, um curso novo, para poder realizar um curso de engenharia que é muito caro. Eu tive FIES nos primeiros anos, né, um financiamento estudantil que é concedido pelo governo, e depois eu consegui um emprego dentro da universidade, dentro de um centro de pesquisa de alimentação, ou seja, eu fazendo engenharia de alimentos, para mim era super interessante, mais especificamente num laboratório de microbiologia de alimentos, que era um mundo que eu já estava completamente apaixonada desde o primeiro dia de aula, e me possibilitou, então, uma bolsa de 70% de estudos, né, para poder finalizar o curso, e mais um salário, que foi ótimo, porque pude aproveitar a graduação, fazer minhas festinhas da graduação, enfim, então foi super, super interessante, aprendi muito. Na 7ª fase da graduação, eu participei de um programa de trainee da Parmalat, que era em outra cidade também, e era a única unidade da Parmalat fora da Itália, que tinha um processo bem diferenciado de tratamento do leite, então só tinha essa unidade na Itália e uma no interior do Rio Grande do Sul. Eu não passei no processo para trainee, mas no dia seguinte eles me ligaram convidando para eu liderar o laboratório de microbiologia da unidade. Então foi uma experiência muito boa, eu atrasei bastante a graduação, porque eu tive que trabalhar durante o dia numa cidade, pegar um ônibus e estudar em outra à noite, mas foi fantástico, e hoje que eu sou professora, né, essa bagagem de indústria, de chão de fábrica,
faz com que minhas aulas sejam bastante diferenciadas. No final da graduação, eu fiz uma seleção para o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Fui aprovada, mas era um curso muito novo e era uma fase muito parecida com o que a gente está vivendo hoje politicamente no nosso país, né? Onde a universidade tinha pouco incentivo, a universidade tinha poucas bolsas, a pós-graduação era muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, lá em 2005, né? Depois a gente teve um período maravilhoso para as pós-graduações, para os cursos técnicos, para o ensino superior, né? E hoje, de novo, a gente volta a uma realidade muito parecida com esse cenário ali de 2005 e antes, de pouco investimento nas universidades públicas. Então, não tinha bolsa de mestrado. Eu vim para cá, para Santa Catarina, trabalhar num projeto vinculado à empresa Fischer, então eu recebi a bolsa da empresa Fischer, e continuei trabalhando nos mundos maravilhosos aí dos micro-organismos, porque eu trabalhava com uma bactéria que conseguia sintetizar um poliéster. É a única bactéria conhecida, né, até o momento, capaz de sintetizar um poliéster. Então, produz um monômero e tem enzimas que polimerizam esse monômero, que é muito parecido com um polietileno, é muito próximo de um polietileno, com a diferença de ser 100% biodegradável num ambiente apropriado. Então, a gente desenvolveu esse projeto durante o meu mestrado, que gerou uma patente, finalizamos, né, porque projeto tem fim, pesquisa não, e eu continuei nessa linha de pesquisa durante meu doutorado, na mesma instituição, no mesmo laboratório, só que agora uma bolsa vinculada à CAPES. No final do doutorado, eu fiz um processo seletivo para vaga de engenheira de bioprocessos no laboratório de bioetanol, que hoje se chama Laboratório Nacional de Biorenováveis, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, e fui aprovada nesse processo seletivo, e logo no ano seguinte, fui promovida assistente de pesquisa e tive a oportunidade de coordenar o primeiro projeto lá dentro, que foi um projeto com a empresa Dow Chemical para a produção de ácido propiônico via microbiana, utilizando hidrolisados, né, e também participei de outros projetos nessa época. Em 2013, eu fui promovida a pesquisadora líder, e aí o grupo cresceu muito, né, fiquei de pesquisadora líder de 2013 a 2018, que foi o período que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Gonçalo também, ele foi meu líder dentro desse laboratório. A minha equipe cresceu muito, então eu cheguei, né, ao final de 2018 com mais de 40 colaboradores participando dos projetos que eu coordenava, desde pesquisa básica até escala piloto, a gente tinha esse desenvolvimento. Também consegui meu credenciamento na Unicamp, né, hoje eu sou orientadora dentro do programa de bioenergia e sou co-orientadora na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, né, tem bastante aluno ainda aí, apesar de ter voltado para Santa Catarina em 2018, né, então, em 2017 eu estava buscando já essa transição de carreira, veio acontecer em 2018, então hoje eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, né, sou subcoordenadora do curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos e continuo credenciado aí na FEC e na FEA, né, nos programas. Trouxe toda essa bagagem de volta para a UFSC, e continuo naquele laboratório que fiz um mestrado, doutorado, ele mudou de nome, hoje não é mais Laboratório de Engenharia Bioquímica, é um Laboratório Integrado de Engenharia Biológicas, e hoje meus alunos atuam fazendo pesquisa nesse laboratório aqui. Tá? Então, essa é um pouquinho da minha história e até chegar aqui. Vou contar um pouquinho por que eu selecionei hidrolisado hemicelulósico, né? Quando eu cheguei no CTBE para trabalhar, eu vinha de um histórico de muito trabalho em reaproveitamento de resíduos agroindustriais para conversão biológica. Mas eu cheguei para liderar um laboratório de fermentação alcoólica, num laboratório dedicado à segunda geração, e eu precisava de uma linha de pesquisa nova. E eu lembro exatamente o dia que eu sentei na minha sala e fiz essa conta, e terminando a conta eu chamei o meu líder na época e falei, olha, eu quero trabalhar com hemicelulose, né? Então, qual foi a conta simples que eu fiz na época?
A partir de dados na literatura, eu vi que a partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar era possível gerar 140 quilos de bagaço em base seca. A composição desse bagaço, né, em macromoléculas, está descrita aqui. E naquela época, se tinha um foco muito grande para a celulose, em função de ser a fração majoritária dos materiais lignocelulósicos, inclusive se nomeava como etanol celulose na época, né? A fração de hemicelulose era negligenciada, assim como a de lignina, se tratava sempre como etanol celulósico. A partir do momento que eu comecei a fazer os cálculos, né? Ok, celulose precisa ser hidrolisada a glicose para poder ser usado no processo microbiano. De acordo com a estequiometria, é possível se obter 1,11 quilos de glicose a partir de 1 quilo de celulose. Então, partindo de 1 tonelada de cana-de-açúcar, a gente teria aí mais de 66 quilos de glicose estequiometricamente. Obviamente que a gente não consegue atingir fatores estequiométricos, né, no laboratório ou muito menos industrialmente. E aí eu considerei uma hidrólise de 80%, o que ainda é bastante difícil até hoje, e o que a gente tinha naquela época, que eram hidrólises enzimáticas com os coquetéis existentes, que ficava aí na casa dos 50%, 60%, né? Então, a partir dessa massa, a gente chegaria a 33 quilos aí de glicose num rendimento de hidrólise de 50%. Quando eu olhei para a hemicelulose, né, a hemicelulose ela é composta 90% de arabinoxilana, porque tem outros compostos na hemicelulose do bagaço de cana-de-açúcar, como galactose, glicose e muito grupo acetil. Mas o que a gente leva para a fermentação são esses açúcares de 5 carbonos. Fiz a conversão e também fiz a conversão estequiométrica da arabinoxilana em xilose e arabinose e vi que era maior do que da glicose. Fiz o cálculo estequiométrico e já naquela época, por meio de um pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído ou steam explosion, era possível solubilizar até 90% dessa fração em compostos monoméricos. Fiz a conversão também. Bom, tendo esses açúcares monoméricos, precisava gerar etanol. Fiz de novo a estequiometria, e a estequiometria é a mesma, independente de ser glicose ou xilose, para se obter etanol e CO2. Então, 0,511 quilos de etanol por quilo de açúcar, baseado naqueles açúcares que eu tinha obtido antes, né? Quanto de etanol se poderia obter, considerando aí 90% de rendimento numa fermentação de glicose, porque já é sabido, né, que Saccharomyces cerevisiae é um micro-organismo que fermenta muito bem glicose, independente de ser lá do melaço de cana ou do bagaço de cana, né. Então, eu considerei um rendimento aí de 90% em relação ao estequiométrico para essas conversões, mais a densidade do álcool, transformei essa massa em etanol e vi, olha, hoje, com a hidrólise que se tem, é possível chegar aos 19 litros de etanol por tonelada de cana, num futuro muito próximo aí a 32, né? Fiz o mesmo exercício para a xilose e vi que, considerando um rendimento menor, porque naquela época também se tinham pouquíssimos trabalhos, na verdade, na época nenhum mesmo com bagaço, era muito com corn stover, né? Trabalhos do exterior fermentando xilose, e basicamente com a Scaphreomyces stipes, que é anteriormente denominada Pica stipes, que é uma levedura nativa para o consumo de xilose, ou leveduras Saccharomyces cerevisiae geneticamente modificadas com os genes de Pica stipes para o consumo de xilose. E aí, assim, esse rendimento de 80% que eu considerei foi bem otimista, porque não levei em consideração os inibidores que pudessem estar presentes, né, e sim essas linhagens que se tinha na época, e cheguei a um número muito próximo do número do etanol de celulose. Quando eu ampliei esses números para a produção anual, né, então, naquela época tinha 603 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o Brasil tinha produzido quase 30 bilhões de litros de etanol, peguei essas estequiometrias e percebi, ok, a gente tem aí quase 85 milhões de toneladas de bagaço por ano. Sem considerar a cogeração e considerando as conversões estequiométricas, são 21 milhões de toneladas de hemicelulose.
que poderiam contribuir em 11 bilhões de litros de etanol, ou seja, 1/3 da produção nacional, né? Contra os 20 bilhões aí de celulose que poderiam contribuir. Claro, tudo estequiométrico, sem cogeração. E aí, para mim, ficou muito claro que a fração de hemicelulose precisava ser estudada com muita atenção. Primeiro para etanol e depois, obviamente, para outros produtos de biorefinaria, e foi aí que a gente investiu muito esforço nos últimos anos, né, na verdade, de 2015 até hoje, para tornar essa fração fermentescível, né, e com ótimas produtividades e rendimentos, e entender um pouquinho desse hidrolisado. Na sequência, a gente partiu para a escolha do micro-organismo, e a gente acabou escolhendo Passalidarum, né? E por quê? Primeiro, porque a gente vinha trabalhando com Scapherisomices stipes, né? Então, era uma linhagem que já tinha sido bastante consolidada para esse tipo de trabalho, a gente começou a trabalhar, mas a gente via que era uma linhagem que tinha muita inibição por etanol, então chegava em 20 gramas por litro de etanol, a linhagem começava a morrer, tinha muita inibição quando tinha muito açúcar no início do processo, né, então floculava, uma linhagem extremamente floculante, 15 gramas por litro de etanol, flocula, vai tudo para o fundo, muito difícil de trabalhar. Até que um colega meu de trabalho, o Diego Riano, chegou com um artigo e falou assim, você ouviu falar de Espatácio para Passalidarum? Não ouvi falar ainda. Ele falou, olha, a equipe do Thomas Jeffries fez um trabalho comparando com Pichia, né, e viu que em condições de microaeração, essa levedura é melhor para a produção de etanol, para a produção de xilitol, e inclusive ele investigou alguns produtos de biorefinaria bem interessantes para essa levedura. A gente foi atrás, achou o primeiro artigo dessa levedura, que foi de 2006, né, mostrando que essa levedura foi isolada do intestino de besouros que consumiam madeira podre e que tinham grande capacidade de consumir xilose. Esse autor também indicou ser uma levedura Captrin negativa, ou seja, ela tem uma condição muito particular de oxigenação no meio, que é totalmente diferente de uma levedura Saccharomyces cerevisiae, e que o oxigênio era algo importante para elevadas conversões. Em 2012, 2 artigos muito importantes também foram publicados, um ressaltando, olha, Spathaspora fermenta xilose em anaerobiose. E na sequência veio do grupo de Long et al., um belíssimo trabalho com metabolômica, mostrando que também em condição de anaerobiose, essa levedura fazia a cofermentação de glicose, xilose e lubiose. E a gente ficou muito interessado, apesar de haver essa divergência em relação ao oxigênio, né? E é importante ressaltar que esses 2 autores, eles fizeram fermentações em frascos agitados no shaker. Então, na verdade, não era uma condição de anaerobiose total. No início do processo, né, e eu trabalho muito com transferência de massa em processo, existia uma oxigenação no meio que foi negligenciada por esses autores, né? Mas a gente iniciou os trabalhos em anaerobiose também. E aí a gente apelidou carinhosamente essa levedura de Batman, né? A gente vestiu aí uma roupinha nela de Batman, porque a gente pensou, ok, tem 4 artigos na literatura, vai que essa levedura tem um cinto de utilidades aí que ninguém conhece, né? Um monte de coisa nova que pode trazer, vamos começar a investigar, e a gente começou a trabalhar, porque era uma levedura nativa que consumia xilose, já possuía o genoma sequenciado. Nesse primeiro artigo do Nigon, ele mostrou que tem uma ampla variedade de consumo de fontes de carbono, que era interessantíssimo. Esses autores mostravam que a velocidade de consumo de xilose era muito maior do que o que se observava em Pichia, produzia xilitol, ou seja, tem um segundo produto de alto valor agregado que pode ser recuperado. Diferente de Stipitz, a enzima xilose redutase, que é uma das que fazem parte aí do pacote de consumo de xilose dessa levedura e de Pichia também, junto com a xilitol desidrogenase, ela tinha alta afinidade por NADH em relação ao NADP, o que era diferente de Stipitz, e também começou a nos levar a acreditar fortemente que o oxigênio não fosse tão dependente do oxigênio,
né, sendo que o NADPH precisa ser reoxidado lá na cadeia de transporte de elétrons e o oxigênio é receptor final de elétrons, né. E também tinha bastante reporte mostrando que glicerol era um coproduto em baixas quantidades, o que eu boto um ponto de interrogação, porque ao longo dos nossos desenvolvimentos a gente viu que isso vai depender fortemente da questão da oxigenação do meio, né. E aí a gente levantou, inclusive, né, a gente publicou ano passado um mini review sobre essa levedura, o potencial dela de usar esses hidrolisados hemicelulósicos, principalmente a fração de celulose e hemicelulose, num contexto de biorefinaria, aí, então produzindo etanol, xilitol, glicerol, acetoína, 2,3-butanodiol, e ainda como single cell protein, né, tendo em vista aí ter mais de 80% do peso seco em proteínas, podendo ser usado com essa finalidade também. Então, lá de 2015, quando a gente começou o trabalho até 2021, vários pesquisadores também começaram a trabalhar com essa levedura, o que nos possibilitou publicar até uma revisão sobre ela, né. A gente se fez várias perguntas para entender esse cinto de utilidades aí da nossa levedura, né. Qual seria o melhor hidrolisado para essa levedura? Será que ela era realmente melhor que STPITs? Como que essa levedura enfrentaria os inibidores que são gerados num processo de pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar e que já é bastante conhecido que eles interferem nos processos microbianos? Resolver essa questão do oxigênio também e desenhar um processo robusto, né? Essa levedura, ela aguentaria um processo industrial? Como que eu conseguiria ver a questão de contaminantes? Porque a produção de E1G, né, é um processo aberto, não é um processo estéril, né? Vai ter outros micro-organismos competindo. Como que essa levedura lidaria com isso? Em relação aos hidrolisados, nós trabalhamos com pré-tratamento alcalino, ácido diluído, e uma desacetilação seguida de pré-tratamento com ácido diluído. Obviamente que a gente fez vários outros trabalhos, mas hoje, devido ao tempo, eu trouxe esses aqui para a gente comentar, né? Então, a gente publicou esse trabalho do pré-tratamento alcalino na Biotechnology and Bioengineering, acho que 2017, se não me engano, e a gente fez, então, um pré-tratamento em escala piloto, usando soda e antraquinona, seguido, então, de uma separação sólido-líquido. Então, a gente tinha um bagaço, passava por esse pré-tratamento, gerava uma fração líquida, rica no licor negro. Por quê? Porque o pré-tratamento alcalino, ele tem o objetivo de liquefazer a lignina. Então, separar a lignina, solubilizar a lignina. E a gente vê isso, né, comparando aqui o bagaço antes e depois do pré-tratamento. A gente vê uma diminuição da porcentagem de lignina, um aumento da celulose, né, na massa total, e houve uma perda de hemicelulose, porque também é uma fração menos recalcitrante do que a celulose, então mais fácil de se hidrolisar quando se usa um pré-tratamento alcalino. Na sequência, esse sólido ele foi hidrolisado com enzimas, né? Naquela época a gente não tinha ainda o coquetel Celix CETEC2 disponível, então a gente usou uma celulose com beta-glucosidase e teve excelentes conversões, né? E é importante ressaltar que existe uma diferença muito grande na hidrólise de um material que foi pré-tratado com soda e outro com ácido sulfúrico, que a gente vai ver na sequência. Isso porque a lignina que foi removida, ela causa um impedimento de ligação, né, de binding da enzima com o substrato, principalmente para a hidrólise da celulose. Então, a partir do momento que você remove a lignina, você facilita esse processo de hidrólise, de acesso da enzima ao substrato, e por isso a gente teve uma boa conversão da celulose em glicose. A gente obteve, então, um hidrolisado, um líquido que foi para a fermentação, que era rico em glicose e tinha também xilose. E aí nós comparamos a nossa levedura Batman com o nosso Robin, né? Scaffromyces stipites, nos processos de fermentação. Na literatura não existia relatos de Scaffromyces stipites em anaerobiose, então a gente fez o processo em microaerofilia, enquanto que baseado no artigo do Hu e do Long, a gente fez espatados para passar em anaerobiose. Nós propagamos ambas leveduras em
xarope de cana-de-açúcar, o que também não tinha sido reportado até então, mas a gente quis investir nisso porque a gente sabia que era uma levedura Capri negativa, então, a partir do momento que a gente fizesse alimentação controlada de açúcar com muita aeração, a gente deslocaria esse metabolismo para o crescimento do micro-organismo, ao invés de produção de etanol, porque nós queríamos mimetizar o processo Maille-Bonneau durante a fermentação. E o processo Maille-Bonneau, que nada mais é do que uma batelada alimentada com reciclo externo de células, é o processo que é utilizado em mais de 90% das destilarias e das usinas anexas no nosso país. Então, o que a gente fez, né? A gente propagou essas leveduras em alta concentração, o creme de levedura obtido foi usado para fermentação, em batelada alimentar em que a gente iniciava o processo com 60 gramas por litro de levedura, enchia esse tanque até 20 horas, como o nosso hidrolisado aqui, né? Levava essa fermentação até 24 horas, separava o vinho do creme, fazia um pré-tratamento com ácido sulfúrico, que também é utilizado na usina de primeira geração e conhecido como refreshment da levedura, prepara a levedura para a próxima fermentação e reutilizamos ela em 4 bateladas alimentadas seguidas, decrescendo 1 grau a temperatura. Por quê? Porque, como eu comentei lá no início, Scaversomyces tipo extremamente sensível ao etanol, e o baixamento da temperatura fazia com que esse processo de inibição por etanol fosse diminuído, já tinham outros artigos na literatura, né? Aí, resumidamente, os resultados, né? Passalidarum teve uma performance muito melhor do que Stipitz. No processo com Stipitz, a gente teve açúcar sobrando no final da fermentação, produtividades muito baixas, consumo de xilose muito baixo, né? A gente, inclusive, fez um balanço de massa, entrando aqui 1.000 quilos de bagaço de cana, quanto sairia de etanol por cada uma das leveduras, né, com base nos dados de rendimento que a gente teve nesse trabalho, e Passalidarum foi superior. Comparamos isso com o que tinha na literatura na época, né, então, não tinha esse tipo de pré-tratamento, tinha o pré-tratamento, mas não tinha a fermentação depois, né, então a gente teve essa dificuldade de comparar, hoje não, hoje já tem mais trabalhos. Então, a gente comparou com diferentes pré-tratamentos de corn stover e com linhagens OGM de Saccharomyces. Obviamente que a gente não superou Saccharomyces OGM, mas chegamos em números próximos aí, ou até superiores, né, em alguns casos, para a produção de etanol. Ok, nós tínhamos estudado um pré-tratamento que solubilizava a lignina. Dentro do laboratório que eu trabalhava, tinha uma equipe de análise econômica que sinalizou já, olha, poucas empresas vão para o caminho da soda. A maioria das empresas está seguindo um processo aí de ácido sulfúrico diluído, inclusive o BNDES tinha encomendado um trabalho dessa equipe, né, lá, de análise técnica e econômica, e tudo sinalizava que as usinas iam operar com ácido sulfúrico diluído ou steam explosion catalisado com ácido sulfúrico diluído. Então, a gente precisava estudar esse tipo de pré-tratamento, né? Que tem a diferença de solubilizar as hemiceluloses. E solubilizando as hemiceluloses, a gente sabia que nesse pacote viriam os compostos de inibição, né? Como o hidroximetilfurfural, o furfural, o ácido fórmico, o levulínico, o próprio acético da estrutura da hemicelulose, e alguns fenólicos viriam de presente também, porque seriam hidrolisados nesse tipo de pré-tratamento. Qual a grande vantagem? Existe a possibilidade de separar as correntes, né? Fazer uma fermentação C6 com Saccharomyces, por exemplo, e a C5, então, que viria com todos esses problemas, deixaria para as leveduras competentes. Enquanto que a de alcalino, você vai ter que ter uma levedura que faça os dois ao mesmo tempo, né? Aí, o ano passado, a gente publicou esse artigo na FEU. Na verdade, foi um trabalho que a gente já tinha feito há algum tempo, mas estava represado, a gente acabou publicando no ano passado. Pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído, né, 0,5 de ácido, 9% de sólidos, 140 graus, 15 minutos. Fizemos esse pré-tratamento, separamos a corrente líquida e sólida. A líquida, denominada hidrolisada hemicelulose, passou por um processo de evaporação, porque também já é conhecido que nesse processo de evaporação por vácuo,
ácido acético e furfural são removidos em grandes quantidades, apesar da gente ainda encontrar, né, eles aqui no hidrolisado pós-concentração. E também a gente consegue aumentar sobremaneira a concentração de xilose, que é importante para estocar esse tipo de mosto, né, para fermentação. Na sequência, a gente realizou uma fermentação com Passalidarum, com 5 gramas por litro de célula, num processo em batelada sem aerar. A fração de célula lignina foi hidrolisada aqui com Selix Cetec 2, separamos o sólido líquido, o líquido também rico em glicose, foi fermentado com Saccharomyces cerevisiae Cat1, num processo similar ao que a gente tinha feito aqui, né? Então, só que em vez de batelada alimentada, era batelada, então tanque cheio, jogava a levedura, terminava, reciclava, fazia tratamento ácido e voltava, a gente fez isso 5 vezes. E chegamos aí, então, às produções de etanol aqui, que a gente verifica, né? 117 litros para Passalidar, 125 para Saccharomyces cerevisiae, partindo de 1 tonelada de bagaço. O que é importante ressaltar, né? Nesse trabalho aqui, a gente calculou 2 tipos de rendimento para Passalidarum. A gente calculou o YP/S, que a gente chama, né? Para essa conversão, e o Y''P/S. No YP/S, a gente levou em consideração só o açúcar consumido virando etanol. Então, o rendimento foi elevado. Quando a gente calculou o Y''/S, ou seja, todo o açúcar que tem lá no meio e o quanto virou etanol, isso caiu para 21. Né? E a gente vai entender isso melhor agora aqui. Olhando esse gráfico aqui, é o gráfico da fermentação com Passalidar. Foi uma fermentação curta, né? Em geral, se tem fermentações de 48, 72 horas, a gente deixou um período menor, e a gente viu que a xilose quase não foi consumida nesse período, né? A glicose que estava ali foi consumida, formou etanol. Então, houve ainda existe grande quantidade de açúcar no final. Se eu levo isso em consideração, meu rendimento cai. Se eu não levo, meu rendimento é alto. Enquanto que na Saccharomyces cerevisiae, a gente vê ao longo das bateladas, né? Essa linha azul aqui é o consumo de xilose, ela vai melhorando ao longo do tempo, né? Quase fica aí uma reta nas últimas fermentações, ou seja, a produtividade aumenta sobremaneira e até a concentração de álcool final aqui, nesse tipo de processo. Então, a gente viu que os inibidores realmente atrapalhavam aqui esse processo de fermentação de Passalidarum, que a concentração celular foi baixa no início, e que o processo em batelada também pode ter causado algum problema na célula, porque os inibidores já foram administrados de uma concentração muito alta já no início do processo, né? Ao contrário da batelada alimentada, que você vai alimentando isso ao longo do tempo, né? E o último que a gente testou foi exatamente o mesmo processo que eu descrevi anteriormente, e comparando com um processo de desacetilação prévia ao pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído. O que essa desacetilação previa? Ela é praticamente um alcalino, só que com menos soda, com menos tempo, com uma temperatura mais branda, que visava não solubilizar a lignina, mas sim a fração de ácido acético, que também já se tinha algum conhecimento de que pudesse ser um dos principais inibidores desse processo. E aí realizamos fermentação com um tempo muito mais longo, com Passalidarum, aumentando um pouquinho a célula e microaerando, né? E aí, como resultados, o que a gente obteve? Esses são resultados baseados no açúcar consumido, né? Desculpa, no açúcar total, ou seja, naquele que sobrou também, que traz o rendimento para baixo, né? E a gente viu que o processo de desacetilação melhorava em quase 3 vezes a fermentação desse hidrolisado. E que a gente conseguiu remover quase 91% dos grupos acetil que estavam presentes ali na estrutura de hemicelulose, né? Obviamente que ainda tinham todos os outros inibidores, furfural, hidroximetilfurfural e alguns compostos fenólicos, né? Perdão, como é que você tira o ácido acético depois? A outra fração ainda está sólida, né?
Isso, o ácido acético liquefaz. Você centrifuga e tira o líquido é rico em ácido acético. No artigo a gente mostra os balanços de massa, você acaba perdendo um pouco de lignina, um pouco de hemicelulose, mas ele é efetivo nesse tempo. Na verdade, houve um planejamento experimental também para chegar nesse tempo, nessa temperatura, né, de processo, para favorecer só a desacetilação, tá? Já que eu já te atrapalhei, você se importa em voltar 2 slides aí? Posso? Desculpa, mais um. Essa fermentação aí é com Saccharomyces cerevisiae, a de baixo? Essa aqui é CAT1. Mas é a CAT1, eu não entendi direito, só tem glicose aí, então. Não. Essa aqui é a xilose. Ah, não, desculpa, é só a glicose, desculpa. Eu acho que eu falei errado até. É só então glicose. Era isso que eu não tinha entendido. Tá bom, beleza. Eu acho que eu falei errado mesmo, perdão. É glicose aqui, tá? Eu sou tão acostumada a ver xilose. Mas é glicose, a bolinha. Dá para enxergar aquilo que você comentou, que você tem realmente uma redução, né? A partir da quarta, você já começa a ter uma espécie de uma estabilização, uma redução muito grande, né? Nos tempos e no aumento do rendimento, né? Da eficiência, é isso? Na verdade, a gente vê isso também na primeira geração, né? Se a gente faz esse mesmo procedimento no laboratório, depois da terceira a gente fala que a levedura pega, né? É o termo que a gente usa. A levedura pega, né? E é sempre depois da terceira que a gente vê para Saccharomyces cerevisiae usando mosto de melaço com caldo de cana. É uma característica da levedura. Mas aqui a gente só tinha glicose, eu acho que no momento eu falei errado, né? Porque aqui é o hidrolisado da celulose e aqui é o da M. Aí o da M eu vejo glicose e xilose por causa da estrutura da hemicelulose ter glicose, galactose, enfim, né? Perfeito, Jássica, perfeito, entendido. Então, a gente chega à conclusão que o pré-tratamento alcalino, ele proporciona bons rendimentos, elevadas velocidades, mas não é o que está sendo usado industrialmente hoje, né? O pré-tratamento com ácido diluído teve baixo rendimento, a desacetilação aumentou, né, o rendimento, mas a gente ainda precisaria estudar outros métodos para melhorar essa capacidade de produção de etanol nesse tipo de hidrolisado. E aí a gente foi olhar os inibidores, né? Fizemos um trabalho que foi publicado na Biomass and Bioenergy, que a gente comparou de novo nossa levedurinha com a Stipitz, e a gente fez o seguinte, a gente cresceu elas em um meio controle que tinha o quê? Glicose, xilose, extrato de levedura, peptona, em plaquinha de Pwell, e verificou em relação ao crescimento, consumo de açúcares, glicose, xilose, e produção de etanol frente aos inibidores, ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural e vanilina, em diferentes concentrações. E a gente observou que Passalidarum era muito mais sensível aos inibidores do que Stipitz, né? O que é interessante eu ressaltar aqui, que a gente colocou o controle como 100% da capacidade de cada levedura. Mas, por exemplo, a produção de etanol de Stipitz teve um rendimento de 40%, 50%, enquanto Passalidarum chegava a 90% no controle. Então, mesmo sofrendo, né, que foi o caso aqui, vou pegar o exemplo 1,5 gramas por litro de ácido acético, Passalidarum teve 20% do desempenho em relação à produção de etanol em relação ao controle. Mesmo sendo 20% em números de rendimento, era ainda melhor do que a Stipitz, sendo 80% em relação ao controle, né? Então, a gente viu duas coisas. Primeiro, que Passalidarum é mais sensível aos inibidores, principalmente ácido acético e furfural, mas ela era superior a Stipitz em termos de fermentação. Na sequência, a gente viu o efeito sinérgico desses inibidores por meio de um planejamento experimental para essas duas leveduras. E quando começa a aparecer ácido acético, né, no planejamento experimental aqui, porque nesses primeiros não tem, as duas leveduras mostram que são extremamente sensíveis a ácido acético, mas Passalidarum é muito mais sensível do que Stipitz. Dentro desse mesmo artigo, a gente buscou alternativas para superar esses problemas. E aí a gente já tinha publicado um artigo lá em 2015, em que a gente adaptou
Scaffers-Somices por meio de bateladas sequenciais. Então, a gente fez 5 bateladas sequenciais de STPITs no sistema Melly-Bonneau, e no artigo que a gente publicou ano passado, né, que foi continuação desse estudo, a gente submeteu ainda essa levedura a 15 fermentações em alta densidade celular, com tratamento ácido, com batelada alimentada, aumentando gradualmente a quantidade de hidrolisado no meio sintético, até chegar em 100% de hidrolisado. E, no final, a gente selecionou uma levedura adaptada a esse sistema, que a gente nomeou CTBS-A100. Tá? A gente pegou essa levedura adaptada, comparou com a selvagem de STPITs, e usamos o ácido acético, que foi estatisticamente o mais inibidor, numa concentração, até a concentração que se encontra hoje nos hidrolisados de pré-tratamento ácido diluído, né, o máximo que se pode encontrar. E o que a gente percebe é que, principalmente para o consumo de xilose, a velocidade de consumo de xilose está mostrada aqui, a partir aí de 1,5, né, a selvagem dança, enquanto que a adaptada continua consumindo. Em velocidades, né, antes ela tinha 10% da velocidade de consumo. A gente também fez o sequenciamento da linhagem, continuava sendo STPITs, porque tinha uma grande possibilidade de contaminar, né? Mas como a gente ia selecionando ao final para começar o próximo, a gente conseguiu trazer essa adaptação, né? E ainda a gente testou uma segunda alternativa. Ok, adaptar por evolução funciona. Mas e se a gente aumentar a concentração de células, que na área de bioprocessos a gente conhece isso como intensificação de processo, né? Então, processos que têm alta concentração de células, eles são favoráveis a superar inibições, inibição por substrato, inibição por produto, enfim. A gente montou, então, um meio de glicose, xilose, extrato de levedura, peptona, e com essas concentrações aqui, de furfural, hidroximetilfurfural e ácido acético, baseado num trabalho de pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído, 140 graus Celsius, que era o que a gente estava usando, foi evaporado, chegava no hidrolisado nessa condição. E aí a gente testou 5 gramas por litro de célula, xilose nem mexeu, né, em 72 horas. Em torno de 15 gramas por litro de célula, né, um pouquinho mais, a gente vê STPITs consumir um pouquinho, passalidaram 72 horas, consumiu tudo e formou etanol, né, porque pode ser que não forme etanol, formou etanol. Quando a gente aumenta isso para 30 gramas por litro, STPITs começa a consumir e passalidade não diminui o tempo aqui de consumo. Então, a estratégia de adaptar e a estratégia de alta concentração celular, que é, inclusive, preconizado no Brasil para a produção de álcool de primeira geração, parece contornar esses inibidores, né? Porque aqui eu não estou falando de fenólicos, não estou falando de paracumárico, etc. Aqui também eu trouxe um spoiler de um artigo que foi aceito agora para publicação na Applied Microbiology and Biotechnology, mas só para deixar vocês com vontade de baixar na hora que a gente sair. Esse trabalho aqui que a gente desacetilou, a gente coletou amostras de metabolômica ao longo dessa fermentação e dessa. E aí a gente fez metabolômica intra e extracelular da levedura espatásfora passalidar, né? Então, a gente teve um hidrolisado que foi muito difícil de fermentar e outro que fermentou, né? Bem, né? Bem melhor do que a gente tinha até agora. O que a gente viu, basicamente, né? Que esses inibidores, eles foram oxidados a moléculas menos inibitórias para a célula. E que, para isso, a célula teve um gasto energético muito grande, principalmente de ATP, glicogênio e balanço redox. A gente também chamou atenção para 2 inibidores, que são o ácido paracumárico e o ácido ferúlico, porque eles se mostraram extremamente tóxicos à célula, a célula não teve capacidade de metabolizar, houveram sérios danos na parede celular, também a gente verificou problemas na síntese de ácidos graxos, na oxidação de ácidos graxos, mas o principal fator que a gente ressalta é deficiência de leucina e isoleucina para a produção dos aminoácidos glicogênicos e, obviamente, para que a célula tivesse energia suficiente para superar esses inibidores e produzir etanol.
Então, suplementações desses aminoácidos, né, favoreceriam essa produção dos aminoácidos glicogênicos que estão atuando na produção de ATP, né? Lembrando que esse foi uma fermentação aeróbica, microaeróbica, né? Então, a presença de oxigênio facilitou, ajudou na oxidação desses compostos também, né? E para finalizar, a gente indica aí uma modificação genética, principalmente na expressão de glutamato descarboxilase e desidrogenase, para aumentar essa capacidade energética da célula para superar esses inibidores, né? É um artigo que está muito lindo, eu falei nem 5% dele aqui, tem muito mais dado lá. Então, a gente descobriu, né, verificou que Passalidarum é mais sensível que os STPIDs, que o ácido acético é o inibidor mais importante, mas que ácido paracumárico e ferúrico precisam ser melhor investigados, e que alta concentração de célula e adaptação parece contornar alguns problemas de inibição. Na sequência, a gente foi ver a história do oxigênio, né, porque vocês viram aí que eu falei, aqui está microaerado, aqui está anaerobiose, né, ela sempre fez etanol, né, as diferenças eram nas velocidades de conversão. A gente publicou esse artigo em 2020, né, o que a gente fez aqui? A gente fez uma condição anóxica, então a gente injetou nitrogênio e garantiu que não tinha oxigênio aqui. Preparamos um meio de glicose, xilose, extrato de levedura, peptona, sais, e inoculamos 20 gramas por litro de levedura, e em 48 horas, pouco consumo de xilose, né, glicose consumiu, produziu em torno de 20 gramas por litro de etanol, em torno aí de uns 11, 12 de xilitol. Usamos o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, que tem sido muito reportado para este PITS, que é de 4,9 hora na menos 1 para esse experimento B. Em 48 horas sobrou um pouco de açúcar, a gente já viu bem mais etanol, né, 10 gramas litro a mais de etanol aqui no final, e um pouquinho mais de xilitol, célula não muda, né, muito. Aumentamos um pouquinho o KLA para 15, já consumiu todo o açúcar, aumenta etanol, aumenta xilitol. Aumentamos mais ainda para 45 horas na menos 1. O que acontece com o tempo de processo? Diminui. Etanol não muda em relação a esse que consumiu tudo, mas a produtividade aumentou. Aumentou a produtividade de xilitol e houve um pouco de crescimento de célula, o que é importante do ponto de vista energético, né? E depois fizemos um com oxigênio livre a 50% da saturação com o ar atmosférico. E aí, claro, não produz etanol, não produz xilitol, e só a célula cresce, mas vem para 12 horas esse processo, né? Então, assim, para a produção de etanol de segunda geração, né, olhando para o hidrolisado hemicelulósico, 45 horas na menos 1 seria importante. Para vocês terem uma ideia, o KLA aqui era em torno de 150 horas na menos 1. Então, a gente está falando de um KLA que não é tão alto, 45, né? Não é um processo aeróbico, é um processo microaeróbico. E aí, claro, o que é mais caro? Eu não vou saber responder. É eu comprar um compressor de ar e administrar oxigênio e trazer esse processo para metade do tempo, ou eu ter um campo de futebol de dornas de fermentação por causa de um tempo de residência gigantesco num processo que vai sobrar mais da metade do açúcar, né? Essa é uma análise que a gente nunca fez. Me parece que o oxigênio aí vai sair um pouquinho mais barato que um monte de dorna de aço inox, né? Obviamente que controlar o oxigênio em condições de microaerofilia é muito difícil no processo, porque a sonda de oxigênio vai estar sempre marcando zero, porque todo o oxigênio que é fornecido é consumido imediatamente. Então, a gente fez, nesse mesmo artigo, a gente monitorou o potencial de oxirredução em todos esses processos. E a gente avaliou, então, a velocidade de consumo de glicose, velocidade específica, desculpa, de consumo de glicose, de xilose, de formação de etanol e xilitol. Potencial oxidativo positivo não produz etanol nem xilitol, Cabri-tree negativo, já sabia. Potenciais de oxirredução entre menos 75 e menos 100 milivolts são ideais para a produção de etanol e xilitol e para o consumo de xilose. E são referentes ao experimento do KLA 45 horas na menos 1.
E por meio das sondas de potencial redox, o controle de processo, né, é um parâmetro que pode ser fixado nessa janela menos 75, menos 100, o que facilitaria um controle disso num processo industrial. Então, a gente confirma que é K3 negativa, confirma que o oxigênio acelera o consumo da xilose, verifica que o potencial de oxirredução é um parâmetro interessante para controle de processo microaeróbico, sugere que o KLA 45 hora na menos 1 é o melhor resultado para essa levedura em termos de consumo de xilose, né, produção de etanol e de xilitol e proteína, né. E isso ainda nos levou a um outro artigo que a gente publicou ano passado, que é estudar a Passalidaram num contexto de biorefinaria justamente para não recuperar só etanol, mas recuperar xilitol e o single cell protein no final do dia, né? Então, a gente fez isso aqui experimentalmente, publicou. Resumindo, a gente sabia que daqui para frente a gente teria que trabalhar com microaeração, né? Nesse caso aí, para Passalidaram. E, por fim, a gente foi para o processo. Então, a gente já tinha mimetizado o Meli-Bonneau aqui no trabalho da Nakanishi, e a gente focou mais intensidade no trabalho do Tiago, que é aluno aí do curso de bioenergia. O que a gente fez aqui? A gente propagou, fez o inóculo da levedura em meio rico, propagou em caldo de cana, e fizemos o nosso Meli-Bonneau, que eu já havia explicado para vocês. Qual foi o diferencial? A gente fez 5 ciclos seguidos de batelada alimentada, todos eles a 30 graus. Acabamos, coletamos os dados. Depois fizemos 5 ciclos seguidos, diminuindo 1 grau a temperatura. E fizemos 3 a 27. E, de novo, por causa daquela história lá do Thomas Jeffries, de 2015, que ele dizia, XR, XDH tem temperatura ótima, 27 graus. Então, Celsius, né, e decrescem. O que é importante, glicose sempre foi consumida na integralidade, mas xilose, sobrava xilose no início do experimento e depois ela passou a consumir uma maior quantidade de xilose, igual aquela pergunta que o Gonçalo fez da Saccharomyces. Nossa, está consumindo pouco, daqui a pouco a velocidade aumentou. E o mais interessante é que o que estava indo para xilitol lá na primeira batelada começou a ser levado para etanol e para célula, que são dados que a gente mostra também lá no artigo, não está nessa tabela. Mas, enquanto no primeiro batch produzia 7 gramas por litro de xilitol, no último já estava produzindo 1. E o etanol, que era 33, foi para quase 45. Então, houve uma adaptação da levedura para o consumo de xilose para fazer etanol, e não xilitol. E o mesmo a gente observou aqui para o decréscimo de temperatura, né? Até caiu bem mais a produção de xilitol. Estatisticamente, não houve diferença desse experimento para esse. Tá? O que houve foi dentro dos experimentos uma diferença estatística. E também não houve diferença estatística desse para esse, nem desse para esse. Mas houve, e também não houve dentro desses 7 de experimentos. Por quê? Porque a primeira fermentação a 27 graus foi igual à terceira, a 30 ou a terceira aqui, que é exatamente se aproximando dos 27 no decréscimo. Então, fazer fermentações a 27 graus parece ser interessante, né? A gente tem a mesma tendência aqui do xilitol, o etanol muda muito pouco aqui, em função do consumo de xilose, mas nos dados que não estão nessa tabela, mas estão no artigo, a gente mostra que a levedura, você começa a aumentar a viabilidade da levedura e a multiplicação da levedura nesse sistema, o que é importante, de novo, balanço redox, etc., né? E também investigamos, dentro desse processo, né, de Meli-Bonneau, como que um dos principais contaminantes da indústria de primeira geração, né, um lactobacillus fermento, uma bactéria heterofermentativa, foi isolada de uma adorna de fermentação pelo grupo do professor Carlos Labate, né, foi depois caracterizada pelo professor Carlos Basso. A gente teve acesso a essa linhagem, e aí a gente fez o quê? Cultura pura de Passalidarum e cultura de Passalidarum contaminada com 10^7 UFC de Lactobacillus fermentum, ao longo de 3 ciclos fermentativos, de um meio que não podia conter
extrato de levedura nem peptona. Por quê? Porque a gente fez um secretoma. Então, se eu coloco extrato de levedura e peptona, eu não consigo avaliar meu resultado. Então, foi uma fermentação bem ruim, se vocês verem os rendimentos aqui, perto do que a gente tinha antes, em função de não se ter extrato de levedura, de novo, né, aminoácidos ali tendo uma importância gigantesca para essa levedura, e fazendo o tratamento ácido entre um ciclo e outro. O que a gente verificou? Que não houve diferença significativa estatisticamente da cultura pura para a cocultura, ou seja, lactobacillus competiu pela xilose com o Passalidarum, mas não se sobressaiu, a velocidade de consumo dela não foi superior à de Passalidarum, como a gente estava pensando que pudesse ser. Nossa, a gente vai colocar um contaminante, vai chegar no final do dia, o contaminante vai estar feliz e Passalidarum vai estar morta. Não foi o que aconteceu, né? Não houve diferença estatística nos rendimentos. O que a gente observou, óbvio, um aumento, esse aqui representa uma fração da quantidade de ácido produzido pela quantidade de etanol, que é um número que se usa muito nas usinas de primeira geração, né? A gente viu que na cocultura, obviamente, tinha mais ácido. Por quê? Porque tinha o ácido lático aqui do lactobacillus que a gente não via na fermentação pura, né? Então, independente de ter esse consumo de xilose para produzir ácido lático, que não houve na cocultura, isso não alterou significativamente, né, do ponto de vista estatístico, os rendimentos do processo fermentativo. Quando a gente olha para o secretoma, as leveduras têm pouca capacidade de secretar proteínas, né? Então, a gente só conseguiu encontrar 6 proteínas de Passalidarum na cultura pura e na cocultura, e mais 2 aqui só na cultura pura, sendo elas de organização de parede celular, né, e de metabolismo de carboidrato, e tinha uma que não estava ainda caracterizada, né? Então, a gente viu uma expressão, uma quantidade bem baixa de proteínas secretadas por Passalidarum no processo de cultura pura ou de cocultura, né, tendo uma diferença aí de 2 proteínas que apareceram só na cultura pura e não apareceram na cocultura, deixaram de ser produzidas, né. E a gente coletou isso ao longo dos ciclos, no primeiro ciclo de fermentação e no segundo. Já para lactobacillus, a gente identificou 11 proteínas. Quando a gente vai lá no genoma do lactobacillus, a gente vê que a maioria delas é intracelular, né? A gente estava fazendo secretoma e aí a gente identificou proteína intracelular. Provavelmente, né, a gente associou isso a esse tratamento ácido que era feito, né? Então, durante o tratamento ácido, os Patáspora Passalidarum resistia ao pH baixo e conseguia voltar para o processo subsequente, enquanto o Lactobacillus fermentum não, né? Que é o que acontece também na primeira geração. Então, tanto em termos de rendimento quanto em secretoma, a gente mostrou que o tratamento ácido é importante para esse controle de contaminantes num processo de segunda geração também, tá? Vou passar aqui. Então, aqui está só o resumo, né? Então, um processo robusto de reciclo, de lavagem de célula, né, com ácido. Um dos principais contaminantes da primeira geração, se houver um tratamento ácido, não interfere no consumo de xilose por Passalidarum. E a gente mostrou que justamente esse refreshment da célula é importante para controlar um processo industrial, né, que vai ter contaminantes. Não vou comentar, porque o meu tempo já deve ter estourado, mas a gente tem ainda modelos matemáticos desenvolvidos, a gente já imobilizou essa levedura, viu que funciona. Tem um trabalho lindo que está em análise, que eu espero que seja aprovado, que é o RNA-seq dessa levedura. É um trabalho belíssimo também do Tiago, que é aluno da Bioenergia. E também a gente comparou, finalmente, Passalidarum com Saccharomyces OGM e perdemos. Passalidarum perdeu para Saccharomyces num processo que a gente integrou primeira e segunda geração, principalmente porque Passalidarum não consome sacarose para fermentar, somente para crescer. Então, não tem como competir com Saccharomyces numa integração primeira e segunda geração. Ainda estamos, né, desenvolvendo esse processo integrado, estamos
começando a modificação genética de Passalidarum por sugestão do Gonçalo, na banca e do Tiago, né? Então, a gente criou coragem, vai modificar geneticamente com todas essas informações da metabolômica, da transcriptômica. A gente tem um arcabouço para saber onde manipular agora essa levedura. Estamos imobilizando em bagaço e projetando um reator de leito fixo, tá? Também estamos fazendo um processo de inversão de xilose por meio de xilose isomerase. É um processo bem diferenciado aqui de hidrólise, né? E depois usar essa xilose para a produção de etanol. Estamos explorando outras matérias-primas, né? E olhando para os outros produtos de Passalidarum, não só etanol e xilitol, estamos olhando para todos os outros que ela é capaz de produzir, né? Essa é a equipe que está atuando em tudo isso que eu falei, né? Também gostaria de agradecer a todos os alunos que já participaram e que fazem parte dos programas de pós-graduação da Unicamp, da Unesp, né, da UFSC. Eu nunca trabalhei sozinha, não trabalho sozinha, então gostaria muito de agradecer a professora Aline Costa da FEC, a professora Sarita Rabelo da Unesp, o professor George Jackson da LNBR, o doutor Leandro Vieira dos Santos e o professor Boris Stambuk, que estão sempre atuando em todos esses trabalhos aí que eu apresentei para vocês. Muito obrigada, gente. Jaci, excelente. Olha, é uma pena que a gente não vai ter muito tempo, mas eu vou ampliar um pouquinho, uns 2 ou 3 minutinhos, porque eu tenho alguns comentários. Primeiro, eu acho realmente sensacional se a gente olhar, por exemplo, o número de alimentos que a gente utiliza, né, em relação ao número de espécies vegetais ou micro, é mínimo. A gente não dá uma dezena, talvez. Quer dizer, fermentação, a gente partiu para Saccharomyces cerevisiae, para pouquíssimas outras coisas. Então, eu, desde o início, quando você começou quando eu comecei a ver, né, seus trabalhos com essa levedura, realmente me chamou muita atenção e eu tenho certeza absoluta que, à medida que vai se entendendo melhor a plataforma, que vai se dizer... É possível, como você colocou ali no final, botou com Saccharomyces cerevisiae, provavelmente Saccharomyces cerevisiae vai dar. Entretanto, já, se eu acho que essa levedura tem características, possivelmente, para outros produtos. Exatamente, é aí que a gente vai. É isso, já. Nós agora estamos começando um projeto com inulina, né, que é o açúcar do agave. Então, a gente está começando, mas é exatamente nessa sua linha. A gente vai testar Cluveromyces marxianus, né? Cluveromyces marxianus, que tem inulinase, essa coisa toda. É fermentativa, eu não me lembro mais se ela é Krebs negativo ela é. Não. Ela é, né? Boa, provavelmente, aí ia dizer, provavelmente é, e você já me... Ao mesmo tempo com Saccharomyces. E eu quero realmente entender. E o curioso é que eu comecei meu mestrado lá muito tempo atrás, em 88, eu fiz com Cluveromyces. Era uma levedura interessantíssima que eu... E meu doutorado, por exemplo, fiz com Rancélula polimorfa, que para expressão de proteína, que é uma coisa que Saccharomyces cerevisiae não é bom, não é boa, né? Mas, já assim, novamente, eu acho fundamental esse trabalho feito com outras plataformas, a gente ganhar como é que se diz, fazer uma ciência básica de qualidade. Eu gosto demais quando eu vejo você colocar os balanços de massa com detalhe, né, com a caracterização da biomassa. Então, já, eu quero o seguinte, a gente conversou um pouco antes, né, da nossa reunião, já pensando nos próximos projetos, que não dá para falar aqui agora, mas eu tenho certeza que vão, né, que vão sair, e eu queria realmente finalizar dizendo que você tem uma trajetória sensacional, tanto do ponto de vista pessoal, né, o que você mostrou no início, como também como uma liderança incrível, como uma cientista de primeira linha e uma biotecnóloga, né, que eu tenho certeza que não vai gerar muito projeto, muito processo que a gente vai colocar na indústria com essas leveduras, com essa em particular, né, alternativa. E uma coisa que eu falei, eu me lembrei do Tiago, eu acho realmente que a gente tem que tentar manipular, né, a Passalidarum. Quando a gente olha para a Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, digamos, não sei nada, peguei uma Saccharomyces cerevisiae da natureza. Ela vai ser diploide, ela não é estável quando você esporula, nada disso, mas você
removendo um genezinho, outro, uma mutaçãozinha lá, ela, né, acaba se convertendo nesse organismo São incrível. anos de evolução de Saccharomyces para concorrer com o passar da... Eu acho que não é nem comparável, né? A gente Não até dá, fez não ali dá, comparison, mas não é comparável. Mas eu acho que toda informação que a gente traz de passar não serve. Por exemplo, essa sua Cleveromyces, você vai olhar a transferência de oxigênio, você já vai saber onde você vai com a Cleveromyces, né? eu A penso, gente tem muita coisa de fisiologia que eu não falei aqui, nesses trabalhos todos, né? E que são importantíssimos para trabalhar com essas não convencionais. Então. eu penso da mesma forma, Jássy, eu penso da mesma forma, e é isso que eu gosto demais do seu trabalho. E vamos para frente. Jássy, te agradeço muito. Esse material vai ficar gravado, né, no programa do nosso curso, que a gente está fazendo um acervo que eu acho sensacional. E a gente continua. Pessoal, eu agradeço a todos aí, né, que participaram. Semana que vem a gente vai ter o Thiago Basso, Jássy, também com levedura, Sim, né? ontem até conversei com ele. Pois é, então pô, sensacional. E de novo, né? A gente tem um acervo. Eu copiei, eu tirei foto de várias das seus slides, uma vez que são públicos, né? E é Sim, muito bom sim. esse acervo que a gente volta nele, né? Com as dúvidas e as lembranças. Jássy, agradeço muito, pessoal. Boa tarde aí, bom final de semana aí para todo, final da semana, que ainda tem